Olá, pessoal, muito boa noite, tudo bem? Vou acertar aqui. Hoje aqui num cenário um pouco... Estamos de mudança, então o cenário tá um pouco... A casa já tá um pouco desmontada. Então, hoje, muito boa noite para todo mundo. Quem não me conhece ainda, eu sou a Beatriz, médica pneumologista. Tô aqui para conversar com vocês hoje. Toda quinta-feira a gente faz uma live às 21 horas, em que em 15 minutos eu te explico os highlights, os hot topics daquele tema escolhido, tá? Hoje é dia do pneumologista, então a gente vai conversar sobre dispneia, que é a principal causa que leva os pacientes a procurar o pneumo, né? A falta de ar. Então a gente vai bater um papo hoje sobre como investigar a falta de ar e quais são as principais causas de falta de ar, ok? Seja muito bem-vindo para quem tá chegando agora. Manda aqui, ó, esse aviãozinho aqui. Oi. Manda o aviãozinho aqui chamando o coleguinha para aprender sobre dispneia. Fogos de artifício. Espero. Manda o aviãozinho para chamar os colegas para aprender sobre dispneia, tá? Porque essa live aqui vai ser bem especial, porque é o que o pneumo faz, investigar a dispneia, né? Vamos lá começar? Então hoje a gente não tem fundo, sou eu e você só, tá? Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? É assim que fala. Então, dispneia é falta de ar, ok? Só que dispneia é uma sensação subjetiva de falta de ar. Então, não é uma coisa que eu posso falar que o paciente tem ou que alguém tem. É o paciente que fala que ele sente falta de ar. Porque em muitos casos, a gente olha para o paciente e parece que o paciente está super ofegante, dispneico, e ele não se queixa de nada. Então, a primeira coisa a se falar é isso. Dispneia é uma sensação, uma percepção subjetiva do paciente que refere falta de ar. Às vezes você vai examinar o paciente e vai achar que ele está respirando normal. Mas se o paciente fala, eu tenho falta de ar, isso é dispneia, ok? Então o paciente não precisa estar ofegante, ele só precisa dizer que ele sente falta de ar. E aí quando a gente vai investigar a falta de ar, a gente pensa em pelo menos 3 principais causas de dispneia, tá? A primeira, obviamente, é o pulmão, né? Eu sou pneumologista, deve ter o pulmão envolvido. Então, sim, uma das causas frequentes de dispneia é doença pulmonar, mas não só doença pulmonar. A gente tem outras causas que a gente vai conversar também. Então, quais são as principais causas, né? Doenças pulmonares que dão falta de ar? Bom, todas, mas vamos numerar aí as que mais pessoas conhecem, que é a asma, ok? Que pode acometer todas as faixas etárias. É claro que é mais comum começar de criancinha, mas idosos também podem ter asma primária. DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, que é a doença de quem fumou ou quem teve muita exposição à queima de biomassa, por exemplo, fogão a lenha, queimada de lavoura, fábrica de carvão, coisas assim, tá? Outras doenças pulmonares que dão dispneia, tuberculose, né? Mas para tuberculose poder dar dispneia, são 2 principais características que o paciente com tuberculose tem que ter para ter dispneia. Ou ele tem um comprometimento pulmonar muito extenso, então já tem um parênquima bastante comprometido e destruído, ou ele tem um derrame pleural. Então, fora isso, tuberculose não tá ali nas top de ter dispneia. Pneumonia, tá? Que é uma doença aguda, uma infecção bacteriana aguda, em que o paciente, uma das queixas dele, além de tosse e prostração, é falta de ar. Então, pneumonia também figura aí entre as principais causas pneumológicas. Outra parte importante da pneumo que dá falta de ar é TEP, tromboembolismo pulmonar, ok?
Então, eu até brinco com os alunos que quando o paciente fala assim, nossa, eu tava bem, e aí do nada comecei com uma falta de ar, do nada deu uma dor assim, aperto no peito. Esse do nada é para você entender TEP, ok? Embolia pulmonar. Então, quando o paciente soltou foi de repente, do nada, assim, sem mais nem menos, veio a dispneia, pense, pode ser TEP, ok? E aí a gente vai fazer a investigação pulmonar, claro. Como é que a gente investiga de forma básica, assim, rastreio de doença pulmonar de forma básica? Imagem de tórax, né, que pode ser uma radiografia. Lembrar que radiografia você sempre quer duas incidências, porque radiografia é uma imagem que é plana, que é chapada. E aí você tem muita sobreposição de imagem, você acaba perdendo detalhes importantes. E às vezes tem coisa que fica atrás do coração, que a gente fica em dúvida, que fica em topografia, né, na altura ali de vértebra, de osso, que pode dificultar a visualização. Então você sempre quer radiografia PA, que é póstero anterior, então a luz vem de trás para frente, e perfil, ok? Pode pedir tomografia? Pode, quando você tiver uma justificativa plausível para pedir uma tomografia. Não é para pedir para todo mundo. Na tomografia a gente sabe que tem bastante radiação, né? Mais ou menos uma tomografia dão aí uns 100, 200 raio-x, né? 150, 200 raio-x, então é bastante coisa. Obrigada. Então, imagem de tórax a gente precisa ver se a gente for avaliar doença pulmonar. Outro exame que a gente faz para investigação de dispneia é a espirometria, que é a prova de função pulmonar. A espirometria é um exame de sopro, tá? Então, o paciente vai soprar lá no canudinho e a gente vai medir aquele fluxo de ar que entra e que sai do pulmão dele. Com isso, eu consigo estimar se o pulmão dele está mais fechado, se a via aérea está inflamada, se tem alguma causa de restrição pulmonar. Então, sempre que você quiser investigar uma dispneia, é importante pedir espirometria, ok? Vamos falar da segunda causa possível agora de dispneia, que a gente tem que pensar fora doenças pulmonares. Então, a segunda coisa que também dá dispneia e que os pacientes vão bastante no consultório do pneumologista é problemas cardíacos, tá? Doença cardíaca. Que tipo de doença? Pacientes que têm, por exemplo, insuficiência cardíaca, então que tem um coração muito grande, tá? Porque aí, se o coração ficar muito grande, ele não consegue contrair direito, fica aquele coração meio bobo, e aí o sangue fica acumulando, o paciente incha. Quando o paciente incha, fica muito líquido, tanto no coração, e aquele líquido vai esburrando, que é uma forma capixaba de falar, que vai transbordando, tá? É igual uma caixa d'água, se o coração fica muito grande, muito frouxo, vai enchendo, até que chega ali no topo da caixa d'água, aquilo transborda. Quando o coração fica fraco, tem insuficiência cardíaca e a caixa d'água do coração transborda, esse líquido vai acaba transbordando e vai para o pulmão. E para a perna, e para a barriga, e para todos os lugares, ok? Outra causa cardíaca de dispneia é arritmia. Então, se o paciente tá com arritmia ou, né, então o coração tá batendo fora do ritmo ou o coração tá batendo rápido demais, isso dificulta com que o sangue circule de forma correta. Isso também pode dar falta de ar. Então, disso a gente já percebe que a gente precisa fazer avaliação de duas coisas no coração, duas coisas básicas, né? Como é que tá a função desse coração? E aí, uma das coisas que meus alunos erram muito é quando eu falo, como é que você vai investigar a função cardíaca? O que você vai pedir? Aí um monte de aluno responde, eletrocardiograma. Eletrocardiograma, que é aquele que cola os eletrodos e faz aquele riscadinho no papel vermelho. Eletrocardiograma investiga função cardíaca? Não. Eletrocardiograma
é um exame que avalia a função elétrica. Então, vai avaliar como é que o coração bate, para onde está indo a eletricidade, aquilo que faz com que contraia o coração. Então, quais informações você consegue no eletrocardiograma? A frequência cardíaca, se o batimento é rítmico, se está ali no ritmo certo. E, por exemplo, se você achar que o paciente está infartando, o eletrocardiograma é muito bom, porque serve para ver se tem essa alteração de isquemia aguda do coração. Se a sua suspeita não for de infarto e não for de arritmia, um ataque à arritmia, não tem por que você pedir um eletrocardiograma para o seu paciente. Porque se você quer ver a função do coração, o eletro não serve. Então, é importante a gente avaliar ritmo, com isso a gente pede o eletro. Mas, se você quiser avaliar a função do coração, então, por exemplo, você suspeita que seu paciente tem uma insuficiência cardíaca, coração grande, que pode ser, de fração de ejeção reduzida, sistólica. Ou o paciente tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é a diastólica, que o coração fica rígido, aí você precisa pedir um exame que avalie a anatomia do coração, que avalie como é que aquele coração está contraindo, se aquele coração está batendo forte ou se ele está mais bobo. Com isso, eu preciso pedir o ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, que passa o geladinho assim. E aí, no ecocardiograma, eu consigo ver o tamanho do coração, a força de contração do coração, as válvulas. Consigo ver também se o coração estiver batendo fora do ritmo, tá? Então, se o seu paciente, presta atenção. Se o seu paciente chegar para você e falar, eu tenho falta de ar, e a minha falta de ar piora muito à noite, eu acordo no meio da noite cansado, ofegante, e aí eu levanto, vou andar um pouco, fico sentado e depois eu deito de novo, e aí eu acordo de novo depois, isso pode ser dispneia paroxística noturna, ou seja, problema cardíaco, tá? Então, uma coisa que é super relevante quando você pensa em problema cardíaco causando dispneia é ver frequência do coração, se o paciente tiver taquicárdico, isso aumenta a chance dele estar com algum problema cardíaco e isso está causando a falta de ar dele. Segunda coisa que você precisa ver é se o coração está mais fraco, tá? Está mais frouxo. E geralmente você percebe isso com edema, com inchaço. Então, o paciente vai ter o pé inchado, a perna inchada, pode ter edema aqui em volta dos olhos, tá? E aí você vai ouvir no pulmão do paciente que vai parecer que tem água lá dentro. Então, vai fazer o estertor crepitante grosso. Aí você vai ouvir, principalmente em base pulmonar, vai fazer... Ou vai estar abolido se tiver derrame pleural, ok? Então... a primeira coisa que a gente pensa, uma das primeiras coisas quando o paciente vem no consultório, no ambulatório, não em pronto-socorro. Quando o paciente vem no consultório falando, eu tenho falta de ar, pulmão. Como você vai avaliar o pulmão? Imagem de tórax, espirometria, prova de função pulmonar, ok? Segunda coisa que você precisa descartar da jogada, avaliar, coração. O que você vai avaliar no coração? Principalmente a frequência e o ritmo. Então, se está taquicárdico e arrítmico, para isso você pede um eletrocardiograma. E você vai avaliar a função cardíaca. Para isso, você pede um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, certo? Mas, prof, você falou que eram 3 coisas. Qual é a terceira? Mas o que pode dar falta de ar? Descondicionamento físico, sedentarismo, imobilismo. Mas no fundo, o que eu quero dizer é que se você não tem músculo, você não respira direito. Não, eu não tô doida, é isso mesmo, é músculo, tá? Por quê? Porque músculo consome muito oxigênio. Então, se o seu músculo estiver destreinado, ele vai consumir mais oxigênio do que ele precisa e rapidinho ele vai gastar tudo aquilo e vai começar a querer mais. E aí vai começar a fazer respiração anaeróbia no músculo, aí vai produzir ácido lático e aí o músculo vai ficar cansado junto e vai fazer você parar.
Então, em muitos casos, a gente tem os pacientes, claro, que tem doença pulmonar, que tem doença cardíaca, ou, por exemplo, que passaram aí da Covid e não ficaram com grandes sequelas pulmonares, mas eles têm uma falta de ar, assim, extrema para pegar peso, para andar, para subir escada, sabe? Principalmente, né, quando faz exercícios de força. E o que é que tá faltando nesses casos? Músculo. Mas que músculo? Os grandes músculos que a gente fala, a gente precisa fortalecer, porque isso ajuda muito a respirar melhor e a ter um fôlego maior, mais comprido. Quais são esses músculos? Da respiração também. Mas não só os da respiração. Então, fazer treinamento de musculatura respiratória para fortalecer aqui peitoral, intercostal é importante? Claro. Para melhorar a mobilidade diafragmática é importante? Claro. Mas quais outros músculos eu preciso trabalhar se eu quiser que o meu paciente respire bem? Ideias? Bíceps, tá? Então, o muque do braço e coxa, o quadríceps, músculo da perna. Se você conseguir condicionar melhor, trabalhar melhor a fibra muscular do braço e da coxa, o seu paciente, quando você respirar e estiver fazendo ali o esforço, ele vai conseguir captar melhor esse oxigênio e o músculo não vai demandar tanto, não vai ser tão guloso querendo todo o oxigênio para ele. Com isso, o paciente vai cansar mais devagar, vai ter um fôlego mais longo e vai conseguir fazer mais atividade. Sabe quem faz isso super bem? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta é primo irmão da pneumo, tá? A gente brinca que na pneumo a gente tem 2 primo irmão. Um são os fisioterapeutas e um são os cirurgiões torácicos. A gente trabalha muito bem em conjunto. E quem faz essa parte de forma fantástica, que a gente chama de reabilitação pulmonar, é a fisioterapia. Por quê? Eles conseguem... Desculpa, gente, eu tô com dor de ouvido aqui. Então, o pessoal da fisioterapia, eles fazem um trabalho fantástico, trabalhando força muscular. Então, quando a gente fala, fisioterapia respiratória, não é aquela coisa de ficar soprando bolinha, não. Nem de ficar deitado recebendo massagem. Não é isso que o pneumo quer. Quando o pneumo encaminha o paciente para reabilitação pulmonar, para fisioterapia, se tiver algum fisioterapeuta, oi, adoro vocês, todos vocês fazem muita diferença na vida dos pacientes. O que o fisioterapeuta vai falar, que é o que eu falo com o paciente, vai pegar pesado na fisioterapia, na reabilitação pulmonar. O fisioterapeuta pega ali para o paciente suar. Então, o paciente vai pegar pezinho, vai andar na esteira de caneleira, vai subir e descer degrau. Tudo isso, óbvio, monitorizado, com um oxímetro e dentro da frequência cardíaca específica que a gente quer para melhorar o condicionamento cardiovascular e melhorar a força motora, ok? Lembrando que tem toda uma estratégia que os fisioterapeutas sabem super bem para montar esses exercícios específicos de fortalecimento muscular. Não é só ir para academia e levantar uns 3, 4 pesos, não é assim. É tudo muito bem orientado e bem conduzido. E a gente vê que isso é super importante, porque a gente tem uns pacientes que são DPOC, que tem enfisema gravíssimo, e que quando a gente manda fazer a reabilitação pulmonar, em 2 meses, assim, eles são outra pessoa, sabe? Pessoa que não conseguia tomar banho sozinha, que tudo precisava de ajuda, pós-reabilitação pulmonar, vira outro caso. E aí, como é que a gente pode pensar que aquele paciente pode ter, por exemplo, fraqueza muscular? Que ele precisa melhorar a força muscular dele. Bom, aí são indicativos, né, os óbvios, com logo de cara, assim. Se o paciente for muito magro, já tiver aquele aspecto emagrecido, você olha, só tem
Osso, tadinho, osso e pele, não tem músculo. Se não tem músculo, vai cansar. Aí a gente precisa aí do acompanhamento fisioterápico para ganhar massa muscular. Então tem que comer bastante proteína, ovo, carne, tudo isso. E trabalhar musculatura específica. Segunda coisa que a gente precisa pensar sobre músculo, a importância do músculo na respiração. Não é só paciente magro, desnutrido que tem falta de músculo. A gente tem vários pacientes que são obesos e que são sarcopênicos, ou seja, eles têm muita gordura, mas eles quase não têm músculo. E o músculo tá bem xoxo, bem fraquinho ali dentro deles. Então, também ajuda muito nesses pacientes que mesmo obeso não tem grande quantidade muscular, tá? Outra dica que a gente, né, no consultório da pneumo, pode perceber. A gente faz espirometria. E na espirometria, que são o exame de sopro, o paciente vai soprar pelo menos ali 4 vezes. Conforme o paciente for soprando, então ele vai soprar 1 vez, soprar 2 vezes, 3 vezes, aí faz broncodilatador, espera um pouquinho e sopra de novo. Conforme esse paciente vai soprando, no fim, quando a gente avalia o resultado, a gente vê que esse paciente teve queda progressiva dos volumes pulmonares, mesmo usando o broncodilatador. E o que isso acende a luz? Tem que acender a luz pra gente. Que essa queda nos volumes pulmonares depois de cada esforço pode sugerir fadiga muscular. Igual quando você tá lá na academia ou carregando um saco de alguma coisa muito pesada, você pega um, aí vai, aí você pega o outro, vai. Quando você já pega o terceiro, você começa, aí solta. O músculo cansou, fadigou. Quando a gente faz a espirometria, a gente consegue imaginar com essas reduções progressivas de volume que deve ter ali um componente de fraqueza muscular nessa história. Lógico que existem exames específicos que dá para fazer com vácuo manômetro, e tem exames de computador que você mede a força muscular, mas só da espirometria ter essa redução gradual e progressiva, a gente já imagina que tem aí contexto de força muscular reduzida, tá? Então, é todo um conjunto. Quando o paciente entrar no seu consultório e ele falar, morro de falta de ar, canso pra tudo, não consigo fazer nada. A primeira pergunta que você tem que fazer é, mas você cansa pra quê? É pra tudo. Não, mas não pode ser pra tudo, tá? Porque se ele tá ali falando, confortável na sua frente, ele não tá cansado. Aí você tem que entender direitinho pra que ele cansa. Não, eu canso pra lavar o cabelo, eu canso pra tomar banho, eu canso pra subir 2 andares de escada. Veja, são abordagens diferentes que você vai ter. Mas quando o paciente chegar no seu consultório, né? Ou você que seja o paciente vai chegar no consultório, são 3 as principais causas de dispneia que a gente deve investigar sempre. Então, se você pula uma dessas etapas, você está pulando a avaliação inicial. E aí, se os outros 2 derem normais, você pode não encontrar o problema do paciente. E aí vai cair naquela pegadinha de falar, é psicológico, tá com ansiedade, com pânico. Não, minha gente, muita calma. Existe dispneia, falta de ar por ansiedade, por pânico? Existe, mas para isso você precisa descartar que não é nada orgânico. Então, que a pessoa realmente não tem nenhum problema pulmonar, né? Então, não tem fibrose pulmonar, obstrução pulmonar. Se a musculatura da pessoa tá boa, musculatura respiratória, musculatura de braço e perna. Você precisa ver o coração. Então, você precisa ver se o ritmo do coração tá certo, se o coração não tá acelerado demais, se o coração não é mole, frouxo, grande. Então, obrigatoriamente, isso cai super sempre nas provas de residência. Se o paciente chegar para você com dispneia, quais são os exames básicos para avaliação de dispneia? Imagem de tórax, tá? Raio-X ou tomografia. Espirometria, para ver a função pulmonar. Eletrocardiograma, para ver o ritmo cardíaco e a frequência cardíaca. Ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, para você poder ver força cardíaca,
ok? E avaliação ectoscópica. Então, será que meu paciente não é magro demais? Será que ele não é sarcopênico? Será que ele tem musculatura de perna, de braço? Será que ele está cansando progressivamente conforme ele faz exercício? Aí é questão de músculo, ok? Claro, lógico, existem outras milhões de possibilidades. Então, pode ser anemia? Pode. Aí, na sua ectoscopia, além da falta de músculo, você também vai perceber que seu paciente está descorado. Então, não adianta nada você querer investigar insuficiência cardíaca, respiratória, tudo isso, seu paciente está branco igual um papel descorado. Claro, pode ser anemia. Ou se o seu paciente vai com uma infecção respiratória aguda ou uma sepse, também ele vai ter falta de ar, tá? Mas lembrem-se dessas 3 características fundamentais. E é super importante pensar nisso, por quê? Porque muitas vezes você faz o exame, o coração, o pulmão estão bem. Mas o músculo não tá bem. E ninguém avaliou o músculo. E aí? Você vai falar com o paciente que ele é doido? Que ele precisa tomar um remédio de ansiedade? Não! Vê o músculo. Dá a oportunidade desse paciente ir pro fisioterapeuta. Faz a cartinha, o encaminhamento. Manda o paciente ser avaliado pelo fisioterapeuta, que é o profissional específico que consegue reabilitar esse paciente. Por favor, avalie a força muscular. Vamos tentar fortalecer grande grupamento muscular. Melhorar a mobilidade diafragmática, a força da musculatura inspiratória. O fisioterapeuta trabalhando junto com o pneumo, o paciente vai muito longe. Melhora muito. Que é o que você quer para o seu paciente. Não é mesmo? Perguntas, dúvidas, desabafos. Arritmias, palpitações, falta de ar, ansiedade, não, comentários, não, sim, não. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Olha, tinha uma fisioterapeuta aqui que mandou recadinho até. Uns parabéns, hoje é dia do pneumo, tá, gente? Não é meu aniversário, não. É só dia do pneumologista hoje, por isso que algumas pessoas estão mandando aí parabéns. Não é meu aniversário, não. A dispneia pós-Covid, ótima pergunta. A dispneia pós-Covid, a gente tem vários potenciais problemas que a gente precisa ir descartando nessa ordem mesmo que eu falei. Então, é claro que se for um pós-Covid agudo, o pulmão pode estar comprometido, pode ainda estar inflamado, com vidro fosco, com bronquiolite. Então, fazer uma imagem do pulmão e a avaliação da função respiratória são fundamentais. A gente sabe que o COVID, por ser uma doença inflamatória e poder inflamar qualquer coisa a qualquer momento, existem alguns casos de pós-COVID que evoluem com fraqueza cardíaca, tá? Então, pode dar insuficiência cardíaca, pode dar miocardite, pericardite. Então, é fundamental pós-Covid que a gente consiga avaliar o coração com um ecocardiograma. Se a gente suspeitar de miocardite, por acaso, aí a gente vai pedir uma ressonância cardíaca, tá? Mas é fundamental avaliar. E essa parte muscular é mais fundamental ainda no pós-Covid. Por quê? Porque o vírus pode inflamar o músculo e dar fraqueza muscular e consumir a musculatura só de ter a infecção mesmo, tá? Se o paciente teve uma infecção por Covid grave e por acaso precisou ficar internado ou entubado, né? Muito tempo, ele ficou bastante tempo acamado, sem mobilizar a musculatura. Ele perde, ele consome muita musculatura. Por isso que os pacientes têm Covid, ficam internados e saem do hospital com menos 20 quilos. Mas não é 20 quilos de banha, é 20 quilos de músculo. E para repor esse músculo depois, vai precisar de um tempo. Vai precisar comer muita proteína e fazer bastante exercício de fisioterapia, tá? Quando a gente fala de reabilitação pulmonar, a gente fala aí pelo menos de pulmonar, tá? De 2 a 3 meses de exercício fisioterápico, fazendo de 2 a 3 vezes na semana. Então, não existe falar de reabilitação pulmonar que dure menos de 60 dias. Então, o que eu tenho visto hoje é
ainda são casos de Covid, eu vejo Covid toda semana ainda, mas a gente tem esses casos de Covid longa, de paciente que teve Covid o ano passado e que fala que desde então é cansado. Você faz avaliação tomográfica, o pulmão tá bonito, tá limpo, não tem nenhum sinal de fibrose. Você faz a espirometria, o pulmão tá aberto, mas conforme o paciente vai soprando, a gente vê que aquele volume pulmonar vai reduzindo. E você vê que a falta de ar do paciente é quando ele carrega peso ou sobe escada. Então, aí você já fala, deve ter um componente muscular. Aí você encaminha para o fisioterapeuta e o fisioterapeuta vai fazer magistralmente o trabalho dele, que é ganhar força dos principais grupos musculares. Braço, perna, vai mobilizar melhor o diafragma e vai fortalecer aqui a musculatura intertorácica, tá? Vamos ver, tinha mais uma perguntinha aqui. Quanto tempo dura esse quadro de pós-Covid? Depende, tá? Depende de se você teve sequela pulmonar, qual foi a gravidade, quanto por cento de músculo você perdeu, quantos dias ficou internada. Então, assim, eu tenho pacientes que tiveram Covid já tem 1 ano e meio e eles estão muito melhores, né? Claro. Mas tem pacientes que já tiveram Covid, eu peguei hoje mesmo um paciente. Teve Covid em abril do ano passado, até hoje ele não consegue fazer muita coisa, ele cansa para subir 4 degraus de escada. Imagina que tristeza, um moço jovem, 40 anos. E assim, claramente o problema dele é muscular, tá? Então eu acho que ele vai ter uma excelente resposta trabalhando especificamente com o pessoal da fisioterapia para fazer reabilitação. Então, 2 a 3 meses aí de reabilitação pulmonar na fisioterapia, pelo menos. Aí, claro, se o paciente tiver ficado acamado, tiver escara, tiver outros problemas de mobilidade em perna, vai durar um pouco mais de tempo. Mas se for exclusivamente por fraqueza muscular, por alteração de mobilidade diafragmática, 2 a 3 meses consegue melhorar bastante, tá? E isso tem deixado passar muito. Muita gente com questão de fraqueza muscular e que fica aí indo e voltando pro médico com falta de ar e todo mundo já achando que o paciente tá louco. Não, gente, é músculo. Músculo é vida, ok? Músculo é fundamental para respirar. Por isso que quanto menos móvel você é, menos móvel você será. Então, ficar imóvel nunca é uma boa opção. Certo? Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo? Dispneia pós-Covid. Olha, um ex-aluninho entrando aqui. Perguntas sobre dispneia. Fale agora ou cale-se para sempre. Ó, pessoal, então hoje a gente vai encerrar por aqui, tá? Qualquer dúvida, reveja esse vídeo, ele vai ficar liberado por 24 horas, depois vai sumir. Aí quem perdeu, perdeu. Sinto muito, ok? Tchau pra vocês, ótimo fim de noite.